Olá! Bom, para quem não me conhece, sou Paula Prati, sou nutricionista oncológica, sou capixaba de Vitória, Espírito Santo e me formei na Federal Fluminense, em nutrição. Depois fiz residência multiprofissional com foco em oncologia, onde eu me especializei em oncologia. Depois fiz um mestrado na área de tecnologia de alimentos e fiz pós-graduação em nutrição ortomolecular na FAPES, em São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de chás, ervas e fitoterápicos no tratamento da quimioterapia. Então, quando o paciente inicia um tratamento quimioterápico, na nossa anamnese como nutricionista, a gente precisa perguntar a esse paciente se ele está fazendo uso de algum chá, alguma coisa diferenciada que ele não costumava tomar antes do tratamento. E é muito comum a gente abordar isso e ouvir o paciente às vezes se abrindo, falando que sim. E hoje o que é muito comum são chás diferentes, Por exemplo, a folha de graviola, o noni, esses tipos de chás, o paciente às vezes ele acaba consumindo por influência de outras pessoas. Pessoas que têm as melhores das intenções, que são ou familiares, amigos, rodeados a ele, E aí, quando ele vem com essa fala, muitas das vezes a gente nem pergunta, eles acabam perguntando, falando, mas o ideal é na anamnese você sempre questionar isso ao paciente, fazer essa pergunta. E quando ele disser que sim, caso ele faça uso, é alertar, O paciente em quimioterapia, ele não pode tomar nenhum desses chás, chá de folha de graviola, noni com suco de uva, até cogumelo do sol, que era uma coisa que utilizava muito antigamente, hoje em dia não se usa tanto. Mas assim, eles não podem utilizar esse tipo de plantas, ervas e chás desconhecidos, porque a gente não sabe da interação desses chás com a quimioterapia, É bem desconhecido mesmo essa literatura. Não tem estudos para que a gente se embase, Então, por isso que a gente não recomenda. Os médicos também não recomendam a utilização. Eu costumo falar, vai que depois descobre que fazia bem, mas vai depois que descobre que interagia com a sua quimioterapia. Então, por uma questão de desconhecimento, falta de literatura, a gente não recomenda a utilização desses chás. E aí eu oriento a família, é muito importante conversar com os familiares, porque às vezes os pacientes eles se apegam a essa questão do chá como uma questão de cura, que isso vai ser crucial para o tratamento dele, E na verdade não é. A gente sabe que não é e que pode ter esse efeito de relação com a quimioterapia, E conversar até com ele sobre isso, que os familiares, eles indicam isso com a melhor das intenções e por até desconhecer, ou porque às vezes viu na internet, no Google, enfim. Então é importante a gente abordar isso na primeira consulta. E o que acontece? Muitas vezes o paciente ele não costuma ter essa fala ou falar esse tipo de coisa com o médico, Ou porque às vezes não deu tempo, o médico não perguntou, ou porque ele às vezes não quer falar mesmo uma coisa dele. Mas como nutricionista, que é como chá, erva, é uma parte que envolve alimentação, cuidado, ele costuma se abrir. Mas caso ele não fale, é importante a gente perguntar isso na anamnese. Ele toma algum tipo de chá, se ele tá tomando algum tipo de garrafada, alguma mistura, depois que ele descobriu o diagnóstico. E no Google, ou às vezes ele foi até no Google mesmo procurar. E o Google, gente, ele diz de tudo. Então, assim, é uma ferramenta ótima, para quem tem um potencial crítico de filtrar as informações que estão ali. Mas, por outro lado, ele pode deixar a pessoa muito confusa. Então, assim, se você botar no Google, borboleta azul causa câncer, vai dizer que causa. Pode colocar, vocês vão ver. Vai dizer que causa, que isso, que uma lógica, enfim. Só que não tem lógica nenhuma. Não tem nenhum tipo de correlação. Então, se você colocar lá, melão de São Caetano, noni ou chá da folha de graviola, vai falar que cura o câncer, que fulano ficou curado, que não sei quem tomou. Só que assim, a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso. Então, eu costumo falar isso com o paciente. Se você vai no Google buscar, por exemplo, eu buscar alguma coisa, alguma informação sobre nutrição, eu vou saber olhar ali e filtrar de fato o que faz sentido ou não, porque eu tenho um raciocínio crítico, eu tenho um conhecimento de base sobre aquilo. Agora, se eu for procurar no Google, sei lá, sobre contabilidade ou, sei lá, direito empresarial, e eu não sei nada daquilo, eu vou sair mais perdida do que segue um tiroteio, porque fica muito complicado você saber, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tem muita gente leiga na internet, se coloca o que quer, então é muito importante orientar isso ao paciente, A internet é um campo que você pode falar, dizer qualquer tipo de coisa,
Então, assim, não confiar naquilo que está ali. Outra orientação que é muito importante dar para o paciente nesse momento de início é para todas as dúvidas que ele tiver em relação a alimentos que pode ou não pode consumir, que faça bem ou não o tratamento dele, são com os profissionais que acompanham ele, né? Médico, nutricionista, enfermeiro. Porque esses profissionais, eles estão ali no dia a dia lidando, eles conhecem o que está nos guidelines, quais são as recomendações mais atuais, eles vivenciam aquilo ali junto com o paciente no dia a dia. Então é muito importante conversar com eles, e eu falo para geralmente não dar ouvido muito às pessoas leigas. Ah, não come açúcar, come isso, toma chá disso, faz aquilo, porque eles têm, como eu disse, as melhores das intenções, mas eles não têm conhecimento, embasamento sobre essa questão. Então aceitar, falar, ah, tá bom, tudo bem, obrigada, vou fazer e tal, mas enfim, não seguir com essas orientações. O que tem de fitoterapia mesmo que a gente conhece, que interfere com a quimioterapia, são as seguintes: erva de São João, toranja ou grapefruit, né? E o cardamariano. Essas 3 substâncias a gente não recomenda de maneira nenhuma, fora essas outras que eu já disse anteriormente, porque isso pode interferir com enzimas hepáticas, né? Pode fazer uma sobrecarga hepática, e até a própria capacidade antioxidante dessas substâncias fitoterápicas podem agir em funções contrárias à ação da quimioterapia, né? Porque a função da quimioterapia é oxidar o organismo. Esses fitoterápicos são ricos em antioxidantes, né? Então a gente não sabe exatamente o mecanismo, muitas vezes, que funciona esse fitoterápico, né? E às vezes pode até realmente reduzir o poder da quimioterapia, e é isso que a gente não quer. Então, esses 3 tipos de fitoterápicos, erva de São João, toranja e cardamariano, a gente recomenda que não use junto com melão de São Caetano, folha de graviola, noni com suco de uva. Isso também a gente não recomenda que se utilize durante o tratamento. Em relação ao que pode amenizar os sintomas, o gengibre, chá de gengibre é um excelente chá para amenizar as náuseas, né? Então, quando o paciente não gosta do chá de gengibre ou não gosta de gengibre, eu falo com ele para ferver o chá por 5 minutos na água, né? Porque a gengibre é uma raiz. E aí depois colocar fruta. Então, colocar caldo de laranja, ou espremer o limão, ou colocar casca de maçã. Tudo isso vai saborizar o chá, fazendo com que ele se torne um pouco mais palatável. E aí o paciente tomar pelo menos umas 3 xícaras de chá de gengibre por dia ajuda na melhora das náuseas. Uma outra coisa que eu costumo indicar para paciente principalmente com câncer de mama, acaba ficando muito demasiada por conta do corticoide e tal, são os chás tradicionais. Então, capim-limão, erva cidreira, camomila, hortelã, hibisco, são chás mais conhecidos que podem ser utilizados durante o tratamento para melhorar o edema, ingerir mais líquido, fazer com que o paciente urine mais e ele ajude, né, na redução desse edema. Quanto à terapia nutricional no paciente oncológico, as principais funções da terapia nutricional a primeira delas, manter o estado nutricional do paciente adequado para que ele leve o tratamento, suporte o tratamento até o fim, melhorar a imunidade desse paciente, né, para que ele consiga ficar numa imunidade, ok, a imunidade vai cair, mas não pode cair tanto a ponto que ele perca um ciclo de quimioterapia, né, que não dê tempo dele se recuperar. Então, com os alimentos a gente consegue muito isso. E auxiliar também no manejo dos sintomas. Então, auxiliar a reduzir o grau desse efeito colateral. E isso é belíssimo na nutrição. A gente consegue fazer isso tranquilamente. E a nossa terapia nutricional, né, falando um pouco dos alimentos funcionais, a gente pode utilizar, como o nome já diz, alimentos funcionais. Então a gente pode utilizar os alimentos, né, e não ele no formato de suplemento. Então, alimentos funcionais que a gente pode utilizar, quais são? Aveia na melhora da constipação, a cúrcuma em cima dos alimentos que tem um potencial anti-inflamatório, o suco de uva devido ao resveratrol, que também ajuda bastante na prevenção e no tratamento, as crucíferas, brócolis, repolho, couve-flor, tudo isso ajuda bastante a manter o paciente no estado nutricional saudável e ajudar ele a levar o tratamento dele até o fim. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre ervas, plantas medicinais e fitoterápicos. Em cápsula, realmente, a gente não costuma prescrever nem fitoterápico e nem doses altas de vitaminas e minerais.
porque podem também, muitas vitaminas a gente sabe que atuam em dose alta, como pode ser a dosagem de uma cápsula, atua como antioxidantes e a gente não quer isso. Tem alguns artigos publicados e os guidelines, como o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica do INCA e da Braskem, eles também não recomendam a ingestão dessas outras substâncias que eu falei, fitoterápicas, durante o tratamento. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau!